Fala aí, rapaziada do nosso canal Vascão React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí para falar do confronto desta quarta-feira entre Fluminense e Vasco. Partida que vai acontecer no Maracanã. E aí você vê uma provável escalação do Vasco para essa partida. Léo Jardim no gol. 3 zagueiros, Medel, Léo e João Vitor. Como ala direita, o Paulo Henrique. Na ala esquerda, o Lucas Piton. Zé Rafael como volante. Payet e Galdamez nas meias, né? E no ataque, David e Verratti é a provável escalação do Vasco. Antes de soltar o vídeo aí pra gente estar analisando, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Vasco, tudo do Cruz Maltino, você encontra aqui no nosso canal Vascão React. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Porque há pouco tempo, como o Pascoal falou, né, o presidente do Fluminense deu uma entrevista criticando os gramados sintéticos, né? A ênfase foi muito em cima disso e justamente o Maracanã, que é administrado pelos dois, tem mais jogos, sim, tem mais jogos. Final do ano, Maracanã também foi utilizado para outras atividades, isso também prejudicou um melhor tratamento desse gramado, mas eu estou com o Tite, é inadmissível. É o grande estádio, né, do futebol brasileiro do mundo, né, falado por todos, uma história lindíssima que tem o Maracanã, e não ter esse gramado em perfeitas condições vai prejudicar todos os clubes que ali vão jogar, porque a gente tem visto, o Palmeiras recentemente, essa crise toda, o que está acontecendo? O Palmeiras está jogando em Barueri para refazer esse gramado, dar uma condição melhor, para que a equipe, quando jogue lá, tenha um rendimento melhor também. E também o adversário não saia prejudicado. Enfim, esses caras que estão ali dentro, eles que estão jogando, o Diniz também fez duras críticas pós-jogo do Fluminense, né? Então, assim, os caras estão no início de temporada com uma preocupação, porque sabe pela frente vai vir coisas mais difíceis e que vai precisar de um bom gramado para o jogo dessas equipes que manda, né, Fluminense e Flamengo. A casa deles é o Maracanã. Precisam desse gramado muito bom para buscar os títulos que eles têm para disputar nessa temporada toda. O que é complicado, Jean, o que eu não entendo é fechar o Maracanã pré-final da Libertadores, né? Fluminense e Boca Juniors. Aí tem a virada... Por requisição da Sul-Americana. Sim. Arrumar o campo do jogo. Exatamente, o assunto era esse. Sim, exato. Exatamente, não era para pôr uns tapuminhos, né? Não. O motivo principal era arrumar o gramado e foi um rolo, porque era a reta final também de Brasileirão. Aí o Flamengo queria jogar e não podia. É isso, teve que jogar fora. E aí tem a virada do ano, que em tese... Mas o campo ficou bom, né? A gente tem que destacar isso. Ficou. Para a decisão contra o Boca ficou bom. Então, mas a questão é essa. Já no começo do ano, a gente está em fevereiro, meio de fevereiro. Assim, começaram já os meios de janeiro. Já? É complicado demais, já. E a gente nem teve, né? Pelo menos eu estava dando uma olhada, a gente nem teve eventos que justificassem, numa quantidade que justificasse o gramado já tá ruim, tá nessa condição... Teve um temporal lá no jogo do Vasco, não teve? Mas os times estavam jogando fora do Rio, né? Eles vieram descobrindo o Rio de Janeiro. Não é nem que, assim, você não teve um... Não, no final do ano, o último evento ali de jogo foi o Jogo das Estrelas do Zico. Foi no Maracanã. Se não me engano, foi no dia 28 de dezembro. Exato. Então, assim, eu acho que isso impressiona. Aí, claro, a gente pode questionar a competência de quem faz esse trabalho, de quem fez esse trabalho, de quem... mantém o gramado, mas o que eu acho legal e que está acontecendo cada vez mais, né? Alguns técnicos talvez tenham puxado essa moda, não vou chamar de moda, né? Acho que é chamar o que virou quase que constante no futebol brasileiro, que são os técnicos reclamando e falando de maneira dura. Claro que alguns têm mais condições de fazer isso em relação a outros. Então, é claro que o Tite, pelo tamanho, pela importância que tem, e é óbvio que quando ele fala, eu não sei nem quem cuida, é claro que ele sabe exatamente quem cuida, ele sabe como funciona, mas ele quer dizer, eu não estou entrando numa questão política, numa questão administrativa, eu só quero um gramado decente para jogar futebol. Então, acho importante que os técnicos falem como o Tite falou,
como o Fernando Diniz falou, como o Abel falou. Acho que os jogadores do Palmeiras se posicionaram, não dá para jogar aqui. Exato. Então, assim, eu acho que é legal. Os personagens, os jogadores até mais, né, Pascoal? Porque os jogadores são os caras que podem se machucar, que podem ter uma carreira realmente prejudicada e isso é um prejuízo enorme para eles, uma eventual lesão mais séria por causa do gramado. Então, eles precisam mesmo falar. Agora, a gente entende também que o moleque que está subindo da base com 18 anos, você não pode cobrar desse cara esse tipo de posicionamento. Como talvez você não vá cobrar, sei lá, vou citar um exemplo, o Antônio Oliveira acabou de chegar no Corinthians. Se ele estiver insatisfeito com o gramado da Neoquímica Arena, ele não vai, hoje, pelo menos, sair falando um pouco cedo para isso. Mas existem figuras grandes que podem e devem reclamar. E no caso do Tite, especificamente, e do Fernando Diniz também, a gente está falando de times muito técnicos e de times cujo gramado em condições é um benefício para eles, né? Porque, assim, às vezes você tem um time de perna de pau que vai pegar com 80% dos times melhores no campeonato são melhores que o seu, talvez ele nem tenha essa urgência, né? Agora, o prejuízo de um gramado ruim para o Flamengo, com a qualidade dos jogadores que tem, para o Fluminense, com a qualidade dos jogadores que tem, é enorme. E claro que isso não pode ser o mais importante é a saúde do jogador e a integridade física. Mas só para acrescentar mais um ponto para justificar uma fala forte e dura como foi a fala do Tite, e acho que está de parabéns em se posicionar assim. O Pascoal, a gente tem já a tela do Paier para falar do jogo, né? Tem Fluminense e Vasco da Gama. Como é que você vê hoje essa disputa entre Fluminense e Vasco? O Fluminense teve um 2023 muito bom, histórico, e de um Vasco que teve uma arrancada no segundo semestre boa, mas ainda não passa aquela confiança de que o segundo semestre, o segundo turno especialmente do brasileiro é definitivo. O Vasco, no primeiro clássico, o Vasco se recusou a perder, né? Mesmo tendo lá suas dificuldades, o Vasco fez questão de jogar com muitos problemas. O Paier não teve na última partida, é um jogador que faz muita falta, porque ali sai a qualidade, ali que acontece, e de repente não ter um centroavante é complicado para o Vasco da Gama, porque é o cara que define jogo e perder um jogador com essa qualidade também é difícil, mas o Paier é um sinal de que o Vasco pode jogar. O Vasco, em jogos assim, jogos contra... Ele é a referência técnica do time. Tem o artilheiro, né, que é o Veguete. Tem jogadores que são jogadores que se doam muito, que jogam com muita raça, com muita vontade, que o torcedor abraça. Mas, na verdade, é que, tecnicamente, o jogador diferenciado do elenco é o Paier. E ele ganhou muito crédito quando ele retorna, se apresenta, reapresenta, né, volta para o Brasil muito mais fininho, se cuidando muito mais. Ou seja, o cara gostou do que ele viveu no Rio de Janeiro, com a torcida do Vasco da Gama, se empolgou, se cuidou nas férias para se apresentar melhor. Então, é uma esperança muito grande para o torcedor do Vasco. Nesse momento, é a grande esperança, porque o time do Fluminense é bem melhor. O time do Fluminense tem vários Paiers, e tem vários jogadores melhores que o Paier nesse momento. Então, assim, o que equilibra? É essa vontade, essa pegada, é o clássico, é a rivalidade. E, tecnicamente, o torcedor olha para o cara que pode fazer uma diferença, né, para criar as jogadas ofensivas do Vasco, é o Paier. Eu vejo dessa forma o Paier. Jean, a gente tem contextos também diferentes para os clubes, né? A gente tem um Vasco aí tentando encorpar, ganhar cada vez mais, confiança, convicção de que está tomando caminhos certos. E o Fluminense tem uma Recopa chegando, vai disputar com a LDU. Aliás, é interessante ver numa Recopa a LDU e o Fluminense, né, que decidiram a Libertadores. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre para quem você acha que vale mais um clássico numa faixa de ano como essa.
É uma boa pergunta, porque o Fluminense tem um objetivo mais importante muito próximo, né? A gente está falando de um objetivo importante, é uma taça, depois você quer discutir o tamanho dessa taça, o tamanho dessa conquista, mas evidentemente vale mais do que qualquer jogo de fase de grupo de campeonato estadual, inclusive mais do que qualquer clássico. Então, claro que o Fluminense tem esse olhar mais para frente. Por outro lado, o Diniz já sabe, já conhece muito bem o time dele, já sabe as condições dos seus jogadores, ele pode ter uma dúvida ou outra se baseando na condição física, no momento em que um ou outro vive, quanto um ou outro que acaba de chegar pode participar do jogo a partir de qual momento, mas a gente sabe basicamente qual é o time do Fluminense, o Fluminense está pronto. E para o Vasco, claro, o jogo é mais importante na comparação, pelo menos para mim, do que é para o Fluminense, porque justamente o Fluminense tem um objetivo ali na frente, próximo, uma taça para disputar. O Vasco tem, nessa fase de grupo de campeonato estadual, tem os clássicos como sua grande meta, como os seus jogos mais importantes, ainda que eu ache, e aí é uma questão sempre dos estaduais, né, e dessas fases, assim, que você não pode se basear para dizer que está tudo bem ou que está tudo errado no que vai acontecer nos clássicos. Então vamos supor que o Vasco consiga ir bem nesse jogo, consiga vencer o campeão sul-americano, não é o suficiente para a gente mudar o que o Zinho falou agora, o que o Pascoal falou agora, porque não dá muito para comparar o Fluminense e o Vasco hoje, atualmente. Então o Vasco tem que ter essa consciência de que, legal, igualar tudo na vontade, igualar, disputar, de repente conseguir vencer um jogo em que talvez o Fluminense tenha até uma preocupação olhando para a próxima quinta-feira e tudo mais. Só que, assim, você tem que saber que você não está no nível do Fluminense, que você não estará no nível do Fluminense, mesmo que você vença esse jogo. E eu acho que, às vezes, os campeonatos estaduais, eles servem para te iludir um pouco, para te deixar com uma sensação de que está tudo certo ou que está tudo errado. Aí eu lembro do Botafogo ano passado, quando todo mundo queria a demissão do Luiz Castro. E o Botafogo fez o que fez com o Luiz Castro, e muito por causa dele, isso ficou claro, inclusive, depois da saída. Então, só para a gente ver como o significado, às vezes, é pequeno. Mas acho que o jogo tem mais... Tem um peso maior para o Vasco, que saiu da última temporada de uma briga contra rebaixamento, enquanto o seu adversário é campeão sul-americano. Concorda, Pascoal? Concordo. Acho que o peso, a vitória do Vasco significa muito. E a derrota do Fluminense, vou falar um negocinho para vocês, acho que não vai nem significar tanta coisa assim, não. Significa para o torcedor, perdeu para o Vasco, aquela zoação, aquela gozação. Acho que isso tem ainda no futebol. Mas assim, para o Fluminense, o jogo é dia 22, não é, meu senhor? Contra o primeiro jogo lá. O jogo de ida é 22. Então, é o jogo de ida. E depois tem o jogo em casa. Então, o Fluminense precisa... eu acho que a visão do Fluminense é essa visão do macro, do maior. Qual é o principal objetivo? É esse? Então vamos tratar desse. Vai ter que tirar 2 ou 3 do jogo contra o Vasco da Gama. Perfeito. A gente tem que pensar lá na frente. E eu acho que pode acontecer isso. O Fluminense é mais time, é mais organizado. E eu acho que a vitória significa muito para o Vasco da Gama. Depois de tudo que aconteceu naquele jogo do Vasco com o Flamengo, né? Também teve um pouco de tudo naquele dia lá. Se tivesse que... O Vegetti perdeu 2 oportunidades que raramente perde. A segunda ainda, que a bola bate na trave, bate no goleiro, bate no zagueiro e volta e fica ali. Não tem um pezinho para empurrar a bola. Acho que tem muita coisa para a gente observar. E aí, Zinho, remata daí. Vale mais para quem? Não, assim... A única chance de que o Vasco, que é remota, mesmo no Rio de Janeiro, para mim, nas opções de título, Fluminense e Flamengo, muito parelho, até o Botafogo vem atrás, e o Vasco, para mim, é o quarto, para favorito a título do Campeonato Carioca. Mas o jogo é, sem dúvida, muito mais importante para o Vasco, porque o Vasco joga para classificar para a semifinal. O Fluminense é líder. O Fluminense vai classificar. O Vasco tem que vencer para ficar na briga de uma classificação para uma semifinal. Porque o próximo jogo do Vasco é outro clássico, é contra o Botafogo. No Newton Santos, se não me engano. Então, assim, é complicada a situação do Vasco numa derrota para a classificação, porque tem o Nova Iguaçu jogando na quinta-feira contra o Boa Vista, que são 2 equipes que brigam para querer roubar essa vaga do Vasco ali. O Vasco hoje está no G4, o Botafogo que não está,
Mas, assim, pelos jogos que tem pela frente, uma derrota do Vasco da Gama é sair do G4 e logo à frente tem um concorrente que é o Botafogo, que acho que o Flamengo e o Fluminense classificam com sobra, e o Vasco, durante o ano, ele vai brigar numa parte intermediária. A gente tem que ser realista. Tenho muito respeito pelo Vasco, trabalhei no Vasco da Gama, respeito total pela torcida, mas o Vasco não briga por título brasileiro, Copa do Brasil, não briga. Não é favorito para ganhar. O campeonato que ele ainda pode sonhar com um título, para uma alegria para o torcedor, é o Carioca, que ele também não é favorito. Vamos lá, é isso mesmo. O próximo jogo do Vasco, depois do clássico com o Fluminense, é o outro clássico no Newton Santos contra o Botafogo. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, reta final do UFC, na preparação do Sport Center que está chegando. Já voltamos. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre a partida desta quarta-feira entre Fluminense e Vasco. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Vascão React.